Olá, boa noite. Eu sou o Guilherme Menezes e você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor do compartilhamento de dados bancários entre a Receita e o Ministério Público sem autorização prévia da Justiça. E você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça determina que operadoras de planos de saúde paguem despesas hospitalares de acompanhantes de pacientes idosos. Na temporada de compras, saiba como se proteger da publicidade enganosa. E ainda, Tribunal de Justiça da Paraíba promove mais uma Semana pela Paz em Casa. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é preciso autorização judicial prévia para compartilhamento de dados bancários fiscais entre a Receita e o Ministério Público. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e tem outras informações. Carla, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Justiça. E foi exatamente isso. O plenário do STF julgou aí um recurso contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que tinha anulado uma condenação de um casal que foi aí condenado por sonegação fiscal. Eles eram donos de postos de gasolina no interior de São Paulo e teriam apresentado uma declaração com rendimento menor do que tinham arrecadado. Bom, os dois ministros últimos que votaram foram os ministros Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio. Sobre esse caso específico dos donos do posto de gasolina, os ministros votaram diferente dos demais, decidiram que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que anulou essa condenação por considerar que a Receita não poderia ter compartilhado esses dados, eles decidiram, portanto, que não havia aí nenhuma irregularidade nessa decisão, mas por maioria de votos, os demais ministros, inclusive o ministro Dias Toffoli, ele fez um reajuste no fim do voto, determinando o restabelecimento da sentença deste casal. Bom, esse é um julgamento que também tratou, além da Receita Federal, dos dados produzidos pelo antigo COAF. E essa é uma discussão que tivemos hoje aqui no plenário e agora vamos acompanhar na reportagem como foi a sessão de hoje. O sexto voto para o compartilhamento de todos os documentos da Receita com o MP e a polícia foi da ministra Carmen Lúcia. Ela explicou que o Supremo já reconheceu a legalidade da Receita ter acesso às movimentações suspeitas sem o aval do Judiciário e de repassar essas informações às autoridades competentes. A conclusão deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade do acesso dos dados diretamente pela administração fazendária, respeitados os limites materiais e procedimentais à sua aquisição, conduz ao reconhecimento da legitimidade da remessa desses dados aos órgãos investigativos competentes. Sobre os relatórios do antigo COAF, a ministra Carmen disse que o tema não deveria ser discutido, porque a ação em julgamento trata apenas do compartilhamento de documentos da Receita. Mas concluiu que é dever do órgão alertar o MP sobre possíveis crimes. Não importa, insisto, em quebra de sigilo bancário, mas de forma irregular, mas compartilhamento de informações entre órgãos públicos e estatais que continuam a cobertar os dados pela não publicização, o que atende o princípio constitucional da privacidade. O que se permite no sistema jurídico brasileiro é que os órgãos estatais competentes tenham acesso a dado constante do acervo informativo específico em benefício do atendimento a interesse público, que se põe no próprio ordenamento constitucional brasileiro. O ministro Ricardo Lewandowski se restringiu a falar apenas sobre o envio de dados pelo fisco e a respeito do caso concreto do casal condenado por sonegação fiscal. Ele considerou que não houve nenhuma irregularidade no ato da Receita. A Receita obteve de forma legítima informações bancárias de determinados contribuintes para confrontá-las com as respectivas declarações de renda, as quais permitiram concluir que estes sonegaram tributos em datas distintas. Os relatórios do COAF voltaram à discussão no voto do ministro Gilmar Mendes. Ele decidiu acompanhar o relator, ministro Dias Toffoli, de que os relatórios podem ser repassados, mas que eles não são provas para embasar a ação penal. Deve-se deixar claro
que os RIFs consubstanciam meras peças de inteligência financeira, sujeitas ao regime jurídico próprio das correspondentes atividades de inteligência. Desse modo, assenta-se de forma clara que os RIFs, por sua própria natureza, não constituem elementos indiciários ou probatórios autônomos capazes de, por si só, desencadear a instauração de procedimento investigatório ou ação penal. O ministro Gilmar ainda disse que se os documentos da Receita forem imprescindíveis para a investigação de crimes, não se deve colocar nenhum limite no compartilhamento. Não estabelecer ex ante a impossibilidade de compartilhamento no âmbito restrito da representação fiscal para fins penais de documentos como declarações de imposto de renda ou extratos bancários. Ressalvo, no entanto, que tais documentos só poderão ser objeto de compartilhamento na medida em que forem estritamente necessários para compor indícios de materialidade nas infrações apuradas. Vamos entender melhor essa decisão do Supremo? A gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite. Bom, foram 5 sessões para esse julgamento e agora a gente pode considerar que, enfim, acabou. Como é que a gente pode interpretar as decisões dos ministros? Vamos lá, Guilherme. Os ministros hoje, na sessão plenária, decidiram por maioria que essas informações que a Receita Federal acaba colhendo de procedimentos administrativos e que entende que houve, de uma certa forma, que há indícios de crime, essas informações, sejam de sigilos bancários, como declaração do imposto de renda, podem ser repassados, compartilhados com o Ministério Público ou autoridade policial, independentemente de ordem judicial. Essa decisão foi tomada por maioria, porque na sessão plenária desta quinta-feira, ministro Marco Aurélio e ministro Celso de Mello votaram por entender que se trata, esse repasse de informações sigilosas, sejam fiscais ou bancárias, são matérias que estão sob o manto da chamada cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, para que sejam repassadas somente por uma ordem judicial definida e fundamentada é que poderia haver o compartilhamento dessas informações. O que, de uma certa maneira, combina com o voto do ministro Dias Toffoli, que vinha nesse sentido também. Declarações de imposto de renda e extratos bancários só com ordem judicial, mas divergiam na conclusão. Negavam provimento ao recurso do Ministério Público, que queria fazer valer a condenação de primeira instância, baseada numa declaração de imposto de renda que foi compartilhada sem ordem judicial, ao contrário do ministro Dias Toffoli, que dava provimento parcial para que o tribunal pudesse reformular a sua decisão com base nas balizas que ele traçou no seu voto. Mas ainda no finalzinho da sessão, Guilherme, houve uma discussão acerca da ampliação do tema discutido nesse recurso extraordinário. O tema principal tratava do compartilhamento de uma declaração do imposto de renda, que foi prova fundamental para a condenação em primeira instância do casal que havia sonegado o imposto de renda e que na segunda instância acabou sendo derrubada essa decisão porque a prova teria sido considerada ilícita, ou seja, para que essa informação pudesse ser compartilhada, tinha que ter ordem judicial, não teve, o tribunal acabou anulando. Agora, o Supremo Tribunal Federal hoje decidiu que também as informações do COAF, que foram debatidas durante o julgamento, também poderiam ser compartilhadas, os chamados relatórios de inteligência, também poderiam ser compartilhados sem ordem judicial, mas isso não fazia parte do tema principal desse recurso extraordinário. E, nesse sentido, a ministra Carmen Lúcia, a ministra Rosa Weber, o ministro Marco Aurélio, o ministro Celso de Mello entendiam que esse tema não deveria fazer parte do conjunto dessa decisão, devendo ficar restritos apenas àquele pedido do Ministério Público. Mas a ampliação desse tema e a finalização do julgamento, embora os votos já tenham sido efetivados, ainda falta formular a chamada tese desse recurso extraordinário, já que vários processos no Brasil todo aguardavam esse julgamento para serem findados, aguardavam sobrestados. E essa tese deve ser formulada na próxima semana, logo no início da sessão plenária da quarta-feira. Ainda hoje também os ministros acabaram decidindo por derrubar uma tutela de urgência, uma liminar, que sobrestava pelo menos 900 investigações criminais que envolviam esse compartilhamento de informações e que acabou sendo cassada agora. A partir de então, essas investigações retomam o seu curso normal para que elas sejam retomadas a partir da queda e da cassação dessa tutela de urgência.
Karina, muito obrigado, uma boa noite para você. Eu que agradeço, Guilherme. Na Paraíba, o Tribunal de Justiça promove mais uma edição da Semana pela Paz. Na abertura foi inaugurada a exposição Armas Brancas do Medo. Desnaturalizar é preciso. A mostra apresentou objetos coletados de processos de violência doméstica, já arquivados e usados para agredir mulheres. Isso serve até de conscientização para as pessoas que por aqui passam, que vê esses instrumentos. Então, isso faz com que eles, em casa mesmo, se raciocinem e entendam que não é pelo esse caminho que se deve seguir. A mulher merece todo o respeito. Lídia Moura, secretária executiva da Mulher e da Diversidade Humana, reforçou a participação do Estado, principalmente por meio da Patrulha Maria da Penha. É disponibilizado para essas mulheres, traz-se para ela todas as informações a partir dos seus direitos, o que compete, o que elas podem acessar, de modo que, bem informadas, elas possam ter acesso à justiça de modo integral. A promotora da mulher da capital, Rosane Araújo, enfatizou a importância da resposta processual nesses casos. Hoje há um esforço concentrado para julgar essas ações penais e no sentido de dar uma resposta a esse agressor pelo crime, pelo delito, pelo dano que cometeu não só em relação a essa ou aquela vítima especificamente, mas contra toda a sociedade. Isabelle Ramalho, presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher da OAB-PB, comentou a atuação da instituição em cerca de 90 audiências preliminares da semana. Advogadas autônomas que, de forma pro bono, vêm somar com a equipe da UFPB, uma equipe de professoras de direito, enfim, que vai atender de forma humanizada as mulheres em situação de violência, encaminhando para as salas de audiência. E no primeiro dia da campanha, um total de 21 audiências de instrução foram pautadas, além de um júri realizado no Fórum Criminal da capital, envolvendo um caso de feminicídio. A gente vai trazendo visibilidade para esse tema. Quando a gente torna visível, a gente discute, a gente consegue dialogar mais e trazer ainda mais adeptos, vamos assim dizer, para a nossa causa, pessoas que possam se informar melhor do que vem a ser a violência contra a mulher, para que a gente vá formando um exército do bem. E você pode participar do Jornal da Justiça. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, o número é 61 99260 6116. A seguir, Superior Tribunal de Justiça determina que operadoras de planos de saúde paguem despesas de acompanhante de pacientes idosos. Daqui a pouco nós voltamos já. Fazer a coisa certa para todas as pessoas. Não escolher uns para ser justo, mas para todos. Integrantes do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário visitaram hoje o Supremo Tribunal Federal. Magistrados de São Paulo e Minas Gerais, além de membros do Conselho Nacional de Justiça, estiveram no Supremo. Eles percorreram os 6 principais pontos da Suprema Corte, onde estão expostas obras e documentos que contam a história da implantação da República e do Tribunal. A visita faz parte das ações do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário. O PRONAME é um órgão do CNJ que se dedica a estudar e sugerir resoluções para a gestão documental do Judiciário. Tem tido uma atuação muito boa na parte de arquivos, mas abrange também toda a parte histórica, museológica. O Espaço Cultural Ministro Menezes de Direito foi o destaque da visita. Aqui estão expostas a farda de Dom Pedro I e o vestido da Imperatriz Maria Leopoldina. As réplicas contam os detalhes da transição da monarquia para a República. Quem visitou reforça a importância de conhecer a história. Fundamental, porque tanto a exposição, contando os 30 anos, o Supremo e a República, e mesmo o centenário do ministro, isso é a ação que o Supremo Tribunal Federal tomou e os tribunais estaduais também têm que levar em consideração que tomar essas iniciativas
museológicas, né, ou memorialistas para ressaltar, para relembrar a história da própria instituição, né, a memória da instituição, né? E na manhã desta quinta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, recebeu a visita de membros da Justiça do Reino Unido. Eles discutiram o futuro do judiciário na era digital. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, explicou como funciona o judiciário brasileiro e o papel da Suprema Corte. Na ocasião, ele falou sobre a tecnologia aplicada para agilizar e dar mais transparência ao trabalho no judiciário. Dias Toffoli citou exemplos como o plenário virtual e a transmissão de julgamentos pela TV e Rádio Justiça e também pelas redes sociais. O sistema Victor de inteligência artificial, que está em teste, também foi lembrado como iniciativa que vem dando resultados positivos. O sistema agiliza a apreciação de processos, reconhecendo temas idênticos. É uma ferramenta para identificar recursos extraordinários que vêm dos tribunais de todo o país para cá. É uma ferramenta que está em fase de estágio supervisionado e ela está em teste, e desses testes ela tem dado um resultado muito positivo para a identificação de casos e temas de recurso extraordinário, fazendo em 5 segundos aquilo que um servidor levaria 45 minutos em média. O processo judicial eletrônico e assinatura digital para documentos em meio eletrônico foram lembrados como iniciativas que eliminam o papel. Caso a pessoa não tenha acesso à internet, os espaços dos fóruns, os espaços das cortes, devem oferecer condições para isso. Outra iniciativa apresentada e que conta com a tecnologia foi o DMF, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, que deve ser concluído ainda na gestão do ministro Dias Toffoli. Dos quase 1,5 milhão de processos, a plataforma já tem 960 mil. O objetivo é monitorar os prazos de cumprimento e progressão de regime dos presos e, com isso, reduzir a população carcerária do Brasil, que é a 3ª maior do mundo. Outras ferramentas muito elogiadas pelos representantes do Judiciário do Reino Unido foram o cadastro de adoção e a plataforma consumidor.gov, que, apesar de ser do Executivo, é uma ferramenta que permite a solução de conflitos por acordo para evitar que ainda mais processos cheguem ao Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça determinou que operadoras de planos de saúde devem pagar as despesas hospitalares de acompanhante de pacientes idosos. Flávio acompanhou o pai e também o sogro enquanto eles estiveram internados no hospital. Os dois eram idosos e, para ele, esse contato próximo trouxe mais tranquilidade para a família. Isso, a meu ver, e é o que a gente percebeu, influencia muito no bem-estar e na melhora do paciente, no caso meu pai, e nós, família também, que esse carinho, esse amor, essa proximidade auxilia. Porque o hospital, querendo ou não, é um ambiente muito frio. Para garantir proteção aos idosos, como estabelece a Constituição Federal e também legislações específicas, os acompanhantes de pacientes idosos devem ter as despesas custeadas. A Lei 9.656 de 98, ela é conhecida como a Lei dos Planos e Seguros Privados de Saúde. Ela previa que essas despesas do acompanhante deveriam ser pagas pelos planos de saúde apenas no tocante aos internados menores de 18 anos. Mas, para não perpetuar essa restrição que foi imposta ao direito dos idosos, o Superior Tribunal de Justiça, para dar efetividade ao artigo 16 do Estatuto do Idoso, que é de 2003, portanto posterior, acabou com essa limitação. No Rio de Janeiro, um hospital ajuizou a ação para cobrar o pagamento de despesas com materiais utilizados em procedimento cirúrgico, ligações telefônicas e diárias do acompanhante de uma paciente idosa que não foram cobertas pelo plano de saúde. Mas o Tribunal de Justiça Carioca entendeu que este pagamento seria uma obrigação imposta ao hospital pelo Estatuto do Idoso. Ao recorrer ao STJ, o hospital alegou que garantiu as condições materiais adequadas exigidas pela lei para amparar o acompanhante da paciente, mas que as despesas são de responsabilidade do plano de saúde, porque a exigência legal não implica a gratuidade do serviço.
O relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, observou que o Estatuto do Idoso define a necessidade dessas condições adequadas, mas que o pagamento das despesas deve ser feito pela operadora do plano de saúde, por definição da portaria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em regulamentação da Lei dos Planos de Saúde. O relator destacou ainda que a lei reconhece o acompanhante como uma figura fundamental para a recuperação do paciente idoso. Você vai ver a seguir como se defender da publicidade enganosa. Fique com a gente, nós voltamos em instantes. Justiça é a noção do que é correto, né, dentro do senso comum da sociedade. É o que a gente entende como moral, ético, como correto. Estamos na temporada de compras de fim de ano, Black Friday, né? Para chamar a atenção dos clientes, os lojistas apostam em várias promoções, mas o consumidor deve estar atento, porque muitas ofertas anunciadas não são reais, não. Na hora das compras, promoções são sempre bem-vindas. Diminui muito as despesas no orçamento, né? Com certeza vale a pena ir atrás de promoção. Faz diferença? Faz diferença. Mas é preciso prestar atenção para o barato não sair caro, porque nem sempre o anúncio com a oferta irresistível é verdadeiro. Pode ser apenas uma estratégia de venda ilegal para chamar a atenção dos consumidores. Já aconteceu de a gente ver uma promoção dizendo um preço e quando chega lá não era bem o que a gente estava procurando. Eles oferecem uma coisa mais cara, com outra qualidade, às vezes até inferior. Estava lá na propaganda, liquidificador, 4 volumes, por um preço X que eu não me recordo agora. Aí eu fui lá, né, na pressa do dia a dia, eu comprei. E quando chegou em casa para verificar o produto, eles não tinham as velocidades conforme haviam anunciado. Situação caracterizada como publicidade enganosa pelo Código de Defesa do Consumidor. O comerciante que praticar pode ser punido. Isso pode gerar, inclusive, indenizações para o consumidor, se ele sofreu um constrangimento. Além do dano material, ele também pode pleitear um dano moral, além das sanções administrativas decorrentes dos órgãos de proteção e defesa do consumidor. PROCONs, por exemplo, podem fazer fiscalizações e promover as devidas sanções a esse tipo de prática que é considerada uma prática ilegal no nosso ordenamento jurídico. E se o foco for crianças e idosos, a lei é ainda mais severa por considerar a publicidade abusiva. O fornecedor, às vezes, ele se utiliza dessa inocência, dessa fraqueza de discernimento para iludir esse consumidor a comprar algo que muitas vezes ele nem precisaria, mas ele se utiliza dessas técnicas para que aquele consumidor seja levado a consumir inadvertidamente. Isso também é proibido no Código de Defesa do Consumidor e tem também as sanções, tais quais tem a publicidade enganosa. A Justiça de Brasília condenou a empresa 99 Tecnologia e um dos motoristas a indenizar um passageiro que foi tratado de forma desrespeitosa ao solicitar uma viagem. O motorista cancelou a corrida e pediu que o usuário se retirasse do veículo. Não houve prejuízo financeiro. Apesar disso, para a magistrada que cuidou do caso, a conduta do motorista configurou o tratamento descortês e desrespeitoso ao consumidor. Dessa forma, a julgadora considerou procedente o pedido do autor e condenou os réus a pagarem ao usuário solidariamente R$1.000 a título de indenização por danos morais. Cabe recurso da sentença. Chegou a hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos à redação do Jornal da Justiça para falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as informações. Olá, Viviane, boa noite. Oi, Guilherme, boa noite para você e boa noite para todo mundo. A Justiça Federal recebeu a denúncia do Ministério Público Federal em Pernambuco contra 7 envolvidos em fraudes no Ministério da Ciência e Tecnologia. O prejuízo aos cofres públicos passa de R$1 milhão. A verba deveria ter sido destinada à cadeia produtiva do artesanato em cidades do Maranhão, mas foi desviada para familiares da diretoria da cooperativa conveniada.
O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, enviou para o plenário a ação contra o decreto que criou núcleos especiais criminais em São Paulo. O ministro aplicou o chamado rito abreviado, ou seja, o julgamento do mérito pelo plenário sem uma análise prévia do pedido de liminar. Os núcleos especiais criminais fazem audiências de mediação e conciliação no caso de crimes de menor potencial ofensivo, como briga, ameaça, lesão corporal leve, dano patrimonial e perturbação do sossego. O Ministério Público Federal no Pará ajuizou 8 ações com pedidos urgentes para que a Justiça Federal cancele processos minerários em 48 terras indígenas. O Ministério Público também pediu que a Agência Nacional de Mineração indefira todos os processos atuais nessas áreas e os que surgirem antes do cumprimento das exigências legais, como o consentimento das comunidades para a autorização da atividade. E ainda no Pará, o Ministério Público Federal pediu para analisar o processo judicial sobre a prisão dos 4 brigadistas investigados por incêndios florestais na região de Alter do Chão. Os brigadistas foram presos preventivamente na última terça-feira e foram soltos hoje pela primeira vara criminal de Santarém, notícia que saiu há pouco. Segundo as investigações, eles teriam provocado fogo para se beneficiar da doação de dinheiro para o combate a incêndios. É isso, as reportagens do Jornal da Justiça estão no YouTube. É só digitar TV Justiça Oficial. Guilherme? Obrigado, Viviane. Boa noite para você. E o Jornal da Justiça de hoje termina aqui. Muito obrigado pela companhia. E a gente reforça o convite, hein? Mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é 61, que é o DDD de Brasília, 99260-6116. Uma ótima noite para você.